E aí, pessoal do terceiro ano, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Química. Como nós estudamos geometria dos compostos orgânicos, agora nós vamos estudar um novo tipo de isomeria, conhecido como isomeria geométrica. E para entender a isomeria geométrica, a gente vai começar de cara com um exemplo. E o nosso exemplo é o but-2-eno. But, que são 4 carbonos, 2 em significa que a dupla está no segundo carbono, ou é um hidrocarboneto. Então, isso aqui é o but-2-eno. A princípio é um composto, certo? Só que se a gente for estudar a geometria, o formato geométrico desse composto, a gente vai descobrir algo interessante. Quando a gente fala de isomeria geométrica, o nosso foco são os carbonos trigonais, trigonal plano, que é o caso desse carbono aqui que eu circulei de vermelho. Esses carbonos trigonais planos, a gente vai desenhar respeitando a geometria trigonal deles, ó. Então a gente sempre vai fazer esse desenho aqui, tá? Ele vai ter 3 ligantes, né? O ligante aqui que está envolvido com a dupla é o carbono vizinho. Então aqui, ó, à sua direita tem um carbono. E quais são os outros ligantes aqui que fazem as ligações simples? Um dos ligantes é o hidrogênio e o outro é o CH3. Tá? Então, quem faz as ligações simples aqui, nós vamos ter o H e o CH3, certo? Desenhado a questão desse carbono aqui da esquerda, pessoal, agora a gente vai fazer o carbono da direita, que é esse aqui, né? O carbono vizinho é ele, que também vai ter a geometria trigonal plana. Falta a gente identificar quem são os ligantes aqui, quem faz ligação simples com esse carbono da direita. E no caso aqui nós temos o H e o CH3 também. Então, os ligantes desse composto é o H e o CH3. Então, aqui, o but-2-eno, representado geometricamente, né, focado nos carbonos trigonais planos. Entretanto, eu posso desenhar esse but-2-eno de uma maneira um pouquinho diferente, que é o seguinte, ó. Eu fiz aqui, pessoal, uma pequena alteração entre o meu desenho de cima e de baixo. Mas notem que essa pequena alteração não muda o fato de continuar sendo o but-2-eno. Tá? Tanto o composto de cima como de baixo, nós temos 4 carbonos, a dupla começando no segundo carbono. Tá? Só que aqui eu inverti a posição do H com CH3. Tá? E isso faz diferença? E a resposta é faz. Vamos dar uma olhada? Pessoal, aqui do lado vocês estão vendo uma figura mostrando, em termos de átomos, né, como que ficaria a geometria desses meus dois desenhos. Em um dos casos, você percebe que os 2 carbonos da ponta eles estão para baixo, certo? E no outro caso, eu tenho um carbono da ponta para baixo e outro para cima. E aí vocês notam que nesse desenho fica bem evidente que são moléculas com formato, com geometria diferente uma da outra. E tem uma coisa importante aqui, ó. Quando nós temos ligação simples, que análogo a esse nosso desenho aqui, que seria, por exemplo, eu prender 2 pedaços de madeira por um parafuso, eu consigo ficar rodando os pedaços de madeira. Só que, se ao invés de um parafuso eu tivesse 2, né, que seria análogo a uma ligação dupla, essas madeiras elas não conseguem mais rodar, elas ficam travadas. E galera, é exatamente isso que acontece nessa ligação dupla aqui, ó. O fato de ser uma ligação dupla significa que esses carbonos eles não podem ficar rodando. Se eles não podem ficar rodando, eu não consigo rodar esse carbono daqui e transformar esse composto no de cima, tá? Isso não acontece. Ou seja, que conclusão que nós vamos tirar aqui, turma? Esses 2 compostos eles são diferentes. Então, não é o mesmo composto. Os 2 têm a mesma forma molecular, inclusive os 2 têm o mesmo nome, tá? But-2-eno. Entretanto, eles não são compostos iguais. Então, aqui está ocorrendo o fenômeno da isomeria geométrica. Um fenômeno em que você só consegue observar que os compostos são diferentes se você avaliar a geometria do seu composto. Correto? Vamos ver mais um exemplo?
E o nosso próximo exemplo, pessoal, ele não é muito diferente. Ele é o but-1-eno. Tá? A única diferença entre o but-2-eno e o but-1-eno é que nós temos a dupla ligação no primeiro carbono. Então, como nós já havíamos discutido, na isomeria geométrica, o nosso foco é nos carbonos de geometria trigonal plana. A gente vai fazer novamente o desenho, e aliás, é bom vocês já se acostumarem a fazer esse desenho, que vai ser bem comum. E pessoal, vamos completar aqui as ligações simples, né? Começando pelo carbono da direita. O carbono da direita aqui você vê um H2, né? Significa que tem duas ligações com hidrogênio. Significa então que as duas ligações simples deles são com H. Ok? Já o nosso carbono do lado esquerdo, uma das ligações dele é com H, e a outra ligação simples é com o resto da minha estrutura, né? Com CH2 e CH3. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, CH2 e CH3 em cima e o H embaixo. Bem, feito isso, vamos tentar adotar a mesma estratégia do exercício anterior, né? Vamos mudar aqui essas ligações de lugar. Então, o H que estava para baixo eu passo para cima e o CH2 e CH3, ó, tá? Eu passo para baixo. Aí a questão é, será que esses dois compostos eles são diferentes? Bem, a estrutura do primeiro composto você está vendo aqui. Né? Então, nós temos a dupla ligação C com C e a continuação da molécula para cima. Pessoal, e como que ficaria o desenho desse composto de baixo? Tá? Quem está mais atento, quem tem uma boa visão espacial, vai perceber que esse composto de baixo nada mais é do que eu pegar o composto de cima e fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou estar simplesmente rotacionando o composto de cima. Se alguém ficou em dúvida, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Então, aqui nós temos o desenho do composto de baixo. Galera, notem que eu não precisei rodar o carbono, tá? Eu rodei toda a estrutura. E bem, se eu tenho o composto de cima para virar o composto de baixo, basta eu simplesmente rodar a estrutura, significa que o composto de cima é exatamente o mesmo do de baixo. Eles não são compostos diferentes. Então, galera, nesse caso aqui que nós acabamos de estudar, do but-1-eno, é um caso em que não ocorre isomeria geométrica. Se alguém ficou em dúvida por que nesse caso não ocorre e no anterior ocorre, vamos voltar aqui, ó. Pessoal, pergunta, se eu pegar esse composto de cima e rodar ele, vocês percebem que ele não vira o composto de baixo? Tá? O composto de cima não basta rotacionar ele, ele não se transforma no composto de baixo. O que evidencia que o de cima é diferente do de baixo. Tá? Então, esse caso do but-1-eno ocorre isomeria geométrica. Já o but-1-eno não ocorre isomeria geométrica. Vamos avaliar mais algumas situações? E esse 2-cloro but-2-eno? Pessoal, but são 4 carbonos. Na posição 2 nós temos um cloro. E nessa mesma posição 2 nós também temos a dupla ligação. Então, aqui ó, nós temos os 4 carbonos, tá? O cloro e a dupla na posição 2. Para saber se ocorre ou não a isomeria, né, eu vou focar nos 2 carbonos de geometria trigonal. Quem são os 2 ligantes do carbono da esquerda? Um dos ligantes é o cloro e o outro ligante é o CH3. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. Já para o carbono da direita, um dos ligantes é o H e o outro ligante é o CH3.
Bem, feito a minha primeira opção, a gente vai tentar a segunda opção. E uma coisa importante, pessoal, na hora de você tentar a sua segunda opção. Você escolhe um lado, tanto faz se o direito ou esquerdo, e você só inverte um lado. Tá? Por quê? Porque se eu inverter a posição dos dois lados, né? Se eu, por exemplo, pegar o CH3 aqui, passar para cima e aqui também, na verdade, se eu inverter os dois lados, eu vou estar simplesmente rodando a molécula. E se eu estou só rodando a molécula, ela continua sendo a mesma coisa. Então, a estratégia é o seguinte: um dos lados você mantém do jeito que era, e o outro lado você inverte. E a pergunta que eu faço para vocês é, agora não tem mais o desenho com as bolinhas, tá? A gente vai ter que observar por isso aqui mesmo que eu fiz. O composto de cima é igual ao de baixo? E a resposta é não, tá? O composto de cima, pessoal, nós temos o CH3, ó, os dois aqui para baixo. Enquanto no composto de baixo, nós temos um para baixo e o outro para cima. Ou seja, nesse caso, ocorre a isomeria geométrica, que nem na primeira situação. Ok? E uma coisa importante de ressaltar, pessoal, caso eu desenhasse isso aqui, ó, esse composto que eu acabei de desenhar, ele é idêntico ao que está do lado dele. Por quê? Porque ó, os dois CH3 ele agora estão para cima, né? Antes os CH3 estavam para baixo, agora estão para cima, simplesmente porque eu rodei o composto, como eu havia comentado com vocês. Tá? Então, ó, por isso que você não pode inverter os dois lados, senão você acaba fazendo um desenho repetido, certo? E o último exemplo, para a gente fechar aqui e tirar algumas conclusões. Metilbut2eno. De novo, nós temos 4 carbonos, tá? E o metil, pessoal, ele sempre tem que estar no carbono do meio, ele não pode estar na ponta. Por consequência disso, tá? Eu coloco ele no carbono 2. Eu poderia ter colocado no carbono 3, mas daria na mesma, porque se eu colocasse ele no carbono 3, esse aqui não seria mais o carbono 3, seria o carbono 2. Então, tanto faz se você colocou o metil nesse ou nesse carbono, no fim das contas você desenhou o mesmo composto, ok? Agora a gente vai tentar determinar se ocorre ou não isomeria geométrica, apelando para o nosso desenho de sempre aqui, ó, tá? Observando quem são os ligantes de cada um desses dois carbonos. Bem, os ligantes do carbono da esquerda são CH3 e CH3. Os ligantes do carbono da direita são H e CH3. Se eu quero saber a possível ocorrência de um isômero geométrico, eu vou desenhar novamente, invertendo um dos lados, correto? No caso aqui, o único lado que era possível de inverter é o lado direito. E a pergunta que eu faço para vocês é, o composto de baixo é diferente do composto de cima? E a resposta é não. O composto de baixo e de cima são exatamente iguais. Porque, pessoal, se eu pegar o composto de cima e rodar ele, ele vira o composto de baixo. Então, ó, para ser isômero, eles têm que ser compostos diferentes. Você não pode simplesmente só mexer, rotacionar o seu composto e ele continuar a mesma coisa, certo? Então, assim como o nosso segundo exemplo, esse nosso quarto e último exemplo também não ocorre isomeria geométrica. Aqueles que forem mais perspicazes talvez tenham percebido qual é o macete para saber se ocorre ou não isomeria geométrica. Caso vocês não tenham percebido, é o que eu quero comentar com vocês agora. E aqui, pessoal, então a gente vai ver qual que é o macete, tá? Bem, nós vamos ter então sempre para ter isomeria geométrica, você precisa ter dupla ligação entre carbonos. Tá? Então, em casos de cadeia aberta, tem que ter dupla ligação entre carbonos para que possa ter isomeria geométrica.
E aqui, ó, nós desenhamos os dois carbonos, né? Fazendo a ligação dupla entre eles. Cada um vai ter dois ligantes fazendo ligação simples. Um ligante que eu chamei de A e B para o carbono da esquerda. Um ligante que eu chamei de D e E para o carbono da direita. E a condição necessária é o A tem que ser diferente do B e também o D tem que ser diferente do E. Caso ocorra do A ser igual ao B, não tem isomeria geométrica. Caso ocorra do D ser igual ao E, não tem também. Quer ver? Ó, vamos voltar aqui nos nossos exemplos. Pessoal, no primeiro caso, tá? O ligante A era o H e o B era o CH3. Dois ligantes diferentes, certo? O ligante D era o H e o ligante E era CH3, dois ligantes diferentes. Então, esse era diferente desse e esse era diferente desse. Portanto, o primeiro caso foi um caso em que ocorreu a isomeria geométrica. No segundo caso, o ligante A era igual ao ligante B. Então, se um dos lados você tem ligante igual, você já sabe que é um caso em que não ocorre isomeria geométrica. Tá? Então, não importa se é o lado esquerdo ou direito, basta um dos lados ter dois ligantes iguais, não ocorre. No caso aqui, por exemplo, do terceiro exemplo, pessoal, o ligante A seria o Cl, o B o CH3, diferentes. O ligante D seria o H, o E o CH3, diferentes também. Então, ó, os ligantes dos dois lados são diferentes. Foi um caso em que ocorreu isomeria. E o nosso último exemplo, ele cai aqui de cara. O ligante A, que é o CH3, é igual ao ligante B, que é CH3. Não ocorre. Então, esse é o macete para saber se vai ter ou não isomeria geométrica. Lembrando, pessoal, que os ligantes eles não podem ser igual do mesmo lado. Tá? Não há nenhuma regra, por exemplo, que impeça o A de ser igual ao D. Por quê? Porque ligantes de lados opostos podem ser igual, isso não impede nada. Tá? O que não pode é os ligantes do mesmo lado serem iguais. E aí, sabendo isso, turma, eu peço aqui para a gente fazer de maneira mais rápida o que nós já vínhamos fazendo, indicar vai ter ou não isomeria geométrica. E o primeiro caso, ele fala do pentano. E, turma, eu vou descartar esse primeiro caso de cara, sem nem pensar muito, porque pentano é um composto de 5 carbonos. Quando ele diz an, é simples ligação entre todos eles. E no caso de cadeia aberta, pessoal, não existe isomeria geométrica se não tiver ligação dupla. Então, só pelo fato de não ter ligação dupla, tchau, descartei. Já o pente 2eno, bem, agora eu desconfio, né? Agora tem dupla. Então, o pente são 5 carbonos, 2en significa então que a dupla começa no segundo carbono. E para a gente não ter que ficar fazendo aquele desenho o tempo todo, pessoal, eu vou tentar descobrir aqui mesmo, nessa estrutura. Quem são os ligantes desse meu carbono aqui do lado esquerdo? Um dos ligantes é o H e o outro ligante é o CH3. São diferentes. E quem que são os ligantes do meu carbono do lado direito? Do lado direito, um dos ligantes é o H e o outro é tudo isso aqui, ó, CH2 e CH3. São diferentes. Bem, então, os dois ligantes do lado esquerdo são diferentes, os dois do lado direito também são diferentes. Conclusão, aqui ocorre, tá? Isomeria geométrica. E quando nós falamos do X1eno? X1eno são 6 carbonos com a dupla ligação começando no primeiro carbono. E aí, novamente, a gente vai avaliar quais são os carbonos envolvidos nas duplas ligações. Quem são os ligantes? Bem, no carbono da ponta, né, no carbono aqui do lado esquerdo, pessoal, nós temos um H2. Quando fala H2, significa que um dos ligantes é H e o outro também. Putz, então os dois ligantes são iguais. Eu nem preciso continuar o exercício, pessoal. Nesse caso aqui não ocorre, porque os dois ligantes são iguais.
tá? Se eu observasse o outro carbono ele não é meu problema, tá? O outro carbono aqui, ó, ele tem 2 ligantes diferentes. Mas quem tirou a isomeria geométrica desse caso foi o carbono da esquerda. Penúltimo exemplo, 2,3 de cloro-buteno. 2,3 de cloro, então nós temos um cloro no carbono 2, outro cloro no carbono 3 e a dupla no carbono 2. E aqui, pessoal, o que vai acontecer? Quem são os ligantes? Vamos avaliar os 2 carbonos envolvidos na dupla. Os ligantes do primeiro carbono, um é o CH3 e o outro é Cl, são diferentes, então ele não está me atrapalhando. E do segundo carbono é um Cl e um CH3, são diferentes, então ele também não está me atrapalhando. Logo, no item D, temos isomeria geométrica. E para finalizar, o item E é 3-etil-X3-eno. Galera, sempre que for desenhar, eu estou desenhando aqui de maneira um pouquinho mais rápida, porque eu já tenho a prática. Mas o ideal é primeiro você desenhar os carbonos, as ligações, né? Ó, começando a tripla no terceiro carbono e depois começar a completar com o hidrogênio. Aliás, eu que tenho a prática, errei aqui, tá? Então, não me copiem, não vá completando os hidrogênios direto, igual eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu desenhei o X3-eno e falta o 3-etil, né? Então, aqui no terceiro carbono, a gente vai ligar o etil. Lembrando, pessoal, que o etil é uma ramificação de 2 carbonos, certo? Então, esse é o 3-etil-X3-eno. Estudaremos, então, os 2 carbonos envolvidos na dupla. Quem são os ligantes do nosso carbono do lado esquerdo? Um dos ligantes é tudo isso aqui, ó, CH3 e CH2. O outro ligante é tudo isso aqui, ó, CH3 e CH2. E aqui, ó, são 2 ligantes iguais, tá, pessoal? CH3 e CH2 é igual a CH3 e CH2. Esses 2 ligantes aqui, eles são idênticos. Então, já era, tá? O composto E não tem isomeria geométrica, beleza? Por culpa, novamente, do carbono que está do lado esquerdo. E para a gente finalizar, falta passar para vocês o conceito de isômero cis e trans. Bem, como nós estudamos, a isomeria geométrica ela vai te dar 2 possíveis compostos. A gente vai ter que diferenciar um composto do outro. E como que a gente diferencia? Um vai ser chamado de cis, o outro vai ser chamado de trans, tá? E qual é a lógica? No cis você vai olhar um ligante de cada lado, e se os semelhantes estiverem do mesmo lado é o cis, se os semelhantes estiverem de lados opostos é o trans. Vamos entender isso, turma? Falando é difícil de compreender. Então, vamos desenhar aqui, eu vou desenhar aqui para vocês o primeiro exemplo que foi passado na aula de hoje. Pessoal, para estudar cis e trans, a gente vai escolher um dos ligantes semelhantes de cada lado. Então, por exemplo, se eu escolher o H aqui, semelhante a ele do outro lado é o H. Então, aqui vocês notem que os ligantes semelhantes, os 2 estão para cima. Enquanto no caso aqui de baixo, pessoal, nós temos um H para cima e o ligante semelhante a ele para baixo. Tá? Então, eles estão de lados opostos, eles estão transversais. O que acontece, então? Os 2 são o but2eno. Tá? O primeiro é o cis-but2eno, enquanto o segundo composto é o trans-but2eno. Tá? Então, até essa aula, pessoal, quando eu falava but2eno, vocês imaginavam que só existia um composto com esse nome, com essa estrutura. Hoje, nós descobrimos que, na verdade, existem 2 possíveis compostos, o cis e o trans. Né? Só relembrando os desenhos, esse é o cis e esse é o trans. Correto? E tem um caso importante, pessoal, caso não haja ligantes semelhantes, por exemplo, se nenhum ligante do lado direito for igual ao do lado esquerdo, você vai escolher sempre os ligantes mais leves como semelhantes. Então, você pega quem é o mais leve do direito, quem é o mais leve do esquerdo,
tá? E aí você compara, do mesmo lado é cis, de lados opostos, trans. E aí, aqui no exercício 2, ele pede para a gente desenhar os isômeros cis e trans dos compostos que possuem isomeria geométrica no exercício 1. No exercício 1, ó, nós tivemos o pente-2eno e o 2,3 de cloro but-2eno. Então, a gente vai trabalhar só com esses dois aqui. Os outros não tem, tá? Então, aqui, ó, nós já temos as duas respostas, né, do exercício anterior. Como que eu vou desenhar o cis e o trans, pessoal? Primeiro, a gente tem que desenhar o nosso composto base aqui. Feito isso, nós vamos partir para aquela estrutura geométrica que nós já estamos acostumados a fazer nessa aula, né? E agora a gente vai estudar, então, os dois carbonos envolvidos na dupla, né? Os dois carbonos de geometria trigonal plana. Os ligantes do primeiro carbono, um deles é o H e o outro é o CH3. O primeiro desenho eu não preciso me preocupar muito, basta simplesmente eu colocar um dos ligantes, CH3, e o outro H, certo? Agora a gente vai estudar os ligantes do carbono da direita, um deles é o H e o outro é todo o resto da estrutura, né? CH2, CH3. E a gente vai colocar aqui. Um dos ligantes é o H e o outro o CH2, CH3. Feito isso, pessoal, para saber se eu desenhei o cis ou o trans, eu desenhei um dos dois, não sei qual. Nós iremos então agora procurar quem são os ligantes que nós temos igual do lado esquerdo e direito, beleza? Nós temos o H aqui do lado esquerdo, nós temos o H do lado direito. Observa que eles estão de lados opostos, e quando eles estão de lados opostos, nós temos então o isômero trans. O meu primeiro desenho é o trans. Agora eu quero desenhar o isômero cis. Eu vou simplesmente repetir o processo, só que eu vou manter um dos lados do jeito que era e vou inverter o outro lado. No caso aqui eu optei por inverter o lado direito. Feito isso, pessoal, o que nós observamos aqui, ó? Os ligantes semelhantes, que no caso são os Hs, dessa vez eles estão do mesmo lado. Ou seja, dessa vez nós desenhamos o isômero cis. Tá? Então você desenha um, identifica se você desenhou o cis e o trans, depois você inverte um lado, você tem o outro. E aqui, ó, para fazer o item D, o conceito é o mesmo, faz o desenho base, vamos estudar os carbonos envolvidos na dupla. Os ligantes do carbono da esquerda são cloro e CH3. Então, vamos colocar aqui o cloro e o CH3. E os ligantes do carbono da direita também são cloro e CH3. Nesse caso aqui, na falta de um, nós temos dois ligantes semelhantes. Vou escolher um deles. Posso escolher, por exemplo, o cloro, que está no lado esquerdo e também no lado direito. Nesse caso aqui, ó, os dois estão no mesmo lado, então eu acabei desenhando o isômero cis. E só para mudar um pouquinho, eu estou sempre acostumado a inverter o lado direito, né? Então, para a gente variar um pouquinho, dessa vez eu vou inverter o lado esquerdo. Então, eu inverti o lado esquerdo, mantive o lado direito, e com isso, nós vamos ter os cloros, que são ligantes semelhantes, de lados opostos, um para cima, o outro para baixo. Então, agora, nós desenhamos o isômero trans e encerramos a nossa aula. Então, até a próxima, pessoal!